Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Desculpa. Pra gente dar começo, eu eu queria estar falando umas coisinhas aqui, e eu achei bem interessante que eu estava lendo ontem em Mateus 10, aí uma parte muito interessante, aí eu fiz um compiladinho da palavra, né? Dá pra gente pegar, dar uma olhada aqui primeiro, começando aqui por João, e a gente dá uma olhada em Mateus, e conforme for o seu quiser, a gente vai dando uma olhada na Bíblia. Mas é muito importante a gente poder entender isso, justamente que eu quero falar. Até agora eu não falei que eu quero falar, né? Que a gente vai ver que até então o Senhor, quando ele veio para os seus. E isso é interessante, que a gente vai ver ele falando para eles não entrarem em lugar de gentio, não entrarem na casa de gentis. E é interessante isso, é bem curioso. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, e a partir de João 11, a gente vê que João 1, né, versículo 11, fala assim: veio para os seus, o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E é muito interessante que a gente tem que entender que esse novo nascimento, a gente vai dar uma passada daqui a pouco lá pelo centurião Cornélio, né? Que a gente vai entender que ele já tinha vida, mas ainda não tinha a salvação eterna. E é muito interessante que a gente vai ver que aparece para ele um anjo e manda ele mandar procurar Pedro, porque Pedro tinha palavras boas para ele, e nós sabemos que o evangelho é boas novas de salvação. Então, todavia, é uma boa notícia. Ele tinha palavras boas para anunciar a centurião Cornélio, e ele precisava ouvir a respeito de Cristo para poder salvo. E a gente vê que a salvação está na pregação do Evangelho. A gente também vai ver o Senhor Jesus falando com Cornélio, né? Com Nicodemos, aliás, desculpa, com Nicodemos a respeito do novo nascimento, que por estar ali relacionado ali naquele capítulo, em torno ali, a questão de estar tendo o batismo de João, de Jesus estar batizando mais gente, e muitos acharem que o novo nascimento é o batismo, e sendo que não é o batismo, que a palavra deixa bem clara, que é pela fé, pelo ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, e a capacidade de ouvir vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente vai discorrer isso um pouquinho para a gente poder entender um pouco melhor. Provavelmente esse vai ficar um vídeo também grandinho, infelizmente ou felizmente. Quem gosta felizmente de ouvir as coisas do Senhor, é um vídeo que é instrutivo, é um vídeo que vai ser demorado, é um vídeo que vai ser explicado. Eu tenho vontade de sanar as dúvidas das pessoas, por quanto eu tive muitas dúvidas, muito, sabe, passei de estar lendo a palavra de Deus e bater a cabeça para um lado e para o outro, e graças a Deus o Senhor conseguiu me conduzir a conseguir entender, compreender pelo menos um pouquinho, sabe, chega aquela beirinha de falar assim, obrigado. Então tá conseguindo ter uma orientação é muito bom. A gente tem que entender que a palavra de Deus é para nos orientar, para sabermos para onde temos que ir. E é uma bússola, né?
a gente tem essa bússola na mão e essa bússola tem que apontar para o norte, né? Sabemos que o nosso norte é o Senhor Jesus. E quando entendemos que o lugar de sacrifício, a gente tem que ver, olhar para o norte, né? Botar a nossa bússola apontada para o norte. Mas quando tem alguma coisa em volta da bússola, pode dar interferência nela. E muitas das vezes a interferência está em nós, porque a nossa carne é um metal que vai dar ruim, porque a nossa mente vai falar, não, mas eu aprendi assim, eu sei assim, e isso atrapalha. A gente tem que se despir de tudo que a gente acha que sabe, de tudo que a gente internalizou como nossas verdades, porque muitas vezes a gente vai estar andando no erro, tomando como uma verdade, e devido a gente assumir que a gente sabe de tudo, que a gente é o rei da cocada preta, assim, a gente é a última bolacha do pacote, a gente vai fazer bagunça, né? Eu não sei nem porque eu falei bolacha, porque eu falo biscoito, sou carioca, hein? Vamos então dar um começo aqui, né? A gente começou o Senhor Jesus mostrando, falando, né? Aqui por meio do Espírito Santo foi dado a João, né? Que andava com ele, o João apóstolo, evangelista, que escreveu esse evangelho. A gente vê que ele fala, né? Que ele veio para os seus. Mas lembrando aqui que daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte do novo nascimento. Mas começando com essa parte de ele veio para o que era seu. Vamos em Mateus 16, 10. Eu estou fazendo confusão aqui com a mente toda. E aqui ele vai estar falando, né, que ele chama os 12 apóstolos, aí fala para eles irem pregarem o evangelho. Entenda uma coisa aqui muito interessante. O evangelho que vai ser anunciado aqui é o evangelho do reino. Entende isso? Sabe? É grandioso quando a gente começa a compreender isso. Eu vou começar até a ler do versículo 1 para a gente pegar um contexto de toda essa trama para a gente entender melhor. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, e o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então aqui nós vemos que até Judas, aquele que traiu o Senhor, estava contado no meio desses para poder ir. Então não é diferente também no dia de hoje que a gente veja falsos cristãos indo pregar o evangelho. E hoje em dia, se a gente ouvir o evangelho de um falso cristão, independente de ser falso, se ouvir a pessoa vai passar a ser salva, independente que tenha ouvido o evangelho da boca de um falso cristão. Porque se fosse assim, a gente estava lascado, porque o que mais tem hoje, infelizmente, no meio da cristandade, são falsos cristãos. Muitos dos que estão em cima de púlpitos não creem que são salvos somente pela cruz de Cristo, somente pela graça de Deus, pelo esse sacrifício perfeito. Eles creem que tem que fazer alguma coisa para poder
se salvar, ao qual remete isso lá em Gálatas, que a gente vê o Evangelho Anátema em Gálatas 1, ele chama eles de insensatos em Gálatas 3, ou seja, a insensatez, sabe, que estava lá em Gálatas, permanece até hoje, e a gente sabe que o testemunho da igreja ele é decrescente, né? Ele vem caindo, ele começa em Efésios muito bem, e daqui a pouco ele vai caindo. Quando chega em Laodiceia, já está praticamente não, está totalmente arruinado. O Senhor está prestes a nos vomitar da sua boca. E eu falo nos vomitar porque nós estamos participando desse testemunho. Mas, todavia, quem realmente é cristão verdadeiro, que realmente crê, independente de estar andando nessa calamidade, nadando no meio dessa lama, que é quando a neve branquinha bate na terra e vira uma lama, saber que o Senhor tem reservado algo para a gente, Ele vai nos tirar, como está escrito em Filadélfia, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, não permitirei que passe pela hora da provação, que advém sobre toda a terra. Isso é muito prazeroso, saber que o Senhor nos guarda. Então, continuando. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios. A gentios. Então ele fala para o que? Não ir aos gentios. Então a gente vê aqui todo o tempo que o Senhor está falando para não vir até nós. Ué, mas como assim? Depois ele fala para ir, por quanto? Depois ele veio naquele momento, ele está tratando ainda com o seu povo, com Israel. Ele está tratando com os judeus. Ele veio para os seus. Mas pelos seus terem o rejeitado, aí sim ele veio, a gente recebeu de poder ser salvo. E todavia, tudo isso já estava pré-anunciado. O Senhor só veio cumprir o que estava escrito. Ele mesmo dá vários exemplos, que ele fala que importa que o Filho do Homem seja morto, ele fala que iria morrer no pecado, porque eles não iriam crer os judeus. Então, o Senhor já veio que tudo que está escrito vai se cumprir. O que não se cumpriu vai se cumprir ainda. A gente fez ontem um vídeo falando sobre essa parte toda, que traz os capítulos lá de Daniel 9, que a gente vê que a igreja não entra ali, que a igreja não está em nenhum lugar ali. A gente vai encontrar a igreja, mas a gente vê que o relógio profético ele está pausado, porque o Senhor vai voltar a tratar com seu povo. Vamos ler novamente o versículo 5. E estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, ou seja, não vim a nós, nem entrai em cidade de samaritanos. Novamente, depois nós vamos ver eles indo até os samaritanos, e a gente vê depois, logo mais à frente, o próprio Senhor Jesus indo até os samaritanos e até conversando com aquela mulher samaritana. Então tem toda uma discrepância nessas coisas. Ele veio para os seus rejeitaram ele, e por meio dessa rejeição que a gente vai ver agora, a gente tem acesso a poder estar chegando a ele, porquanto por essa rejeição ele nos veio até nós. Só que isso já estava tudo programado. Não é algo assim, vocês não veio, agora fazer o quê? Deixa eu ver. Vou lá no Gentios. Não é assim, não é algo que aconteceu do nada. Ele é Deus. Já estava tudo nos seus planos. E vamos dar uma ida lá em Romanos 11. Ele vem, né? A gente leu ontem, né? Um pouquinho aqui.
a gente vê que ele fala para não presumar que o Senhor tivesse deixado de lado o seu povo. A gente está no versículo 11, ele fala sobre isso. Ele perguntou, porventura tropeçaram de modo a caírem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação. Então ele está falando do que? Dele ter vindo para os seus e pelos seus, pela sua incredulidade, ter vindo o evangelho, a salvação aos gentios. É muito interessante quando a gente consegue compreender isso, que os gentios, os judeus, eles estão com espírito de entorpecimento. Eles não conseguem ver, eles não conseguem entender. Vamos até continuar lendo aqui do versículo 12. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentis, quanto mais a sua plenitude. Aqui já está anunciando que o Senhor vai voltar a tratar com eles, vai desviar os pecados deles, como a gente vai ver mais à frente. Mas é a voz gentis que falo, e porque sou apóstolo dos gentis, glorifico o meu ministério. Nós sabemos que a gente vê nas cartas de Paulo todo o tempo ele falando que ele é apóstolo dos gentis. Em Gálatas 2, ele fala que assim como Deus operou em Pedro para o evangelho, para o apostolado dos judeus, operou dele também para os gentis. Ou seja, a gente vê uma pequena diferença. A gente sabe que Pedro, que abriu as portas, deu um pontapé inicial, porque o Senhor Jesus entregou essa autoridade a Pedro e ele começou evangelizando a casa do centurião Cornélio. Mas, todavia, nós vamos conseguir ver que em nenhum momento ele permaneceu como o apóstolo dos gentis, mas essa posição foi dada a Paulo para permanecer. Ele saiu, ele fez a pregação do evangelho para os gentis. Ele sabe, o evangelho de Paulo era grandioso. A gente vê que é o evangelho da graça realmente, que somente se apoiando no sacrifício de Cristo, ao qual a gente vê em 1 Coríntios 3, que ele lançou o fundamento, e ele e os outros apóstolos também, mas principalmente para nós gentis, nós temos que entender que o nosso apostolado vem de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentis. Então, isso que nós temos que entender, que as coisas que precisamos saber, não é que a gente não deva olhar, então Paulo, aqui quem escreveu foi Pedro, então não é para mim, não. É para a igreja, não é a igreja, que tanto sendo judeu quanto gentil, creu em Cristo, é a igreja. Mas nós temos que saber apurar, entender o que está falando, para quem está falando, como está falando, porque isso é muito importante se a gente sabe repartir a palavra de Deus, saber dividir ela. Então a gente tem que se orientar muito nessas coisas. Mas a vós, gentis, que falo, porquanto sou apóstolo dos gentis, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar emulação os da minha raça e salvar algum deles. Então a gente consegue ver, né, como ele fala, esse endurecimento em Israel é em parte, e até que o Senhor volte a tratar com eles, desvie as iniquidades deles. Mas nesse momento, em parte, o endurecimento. Pode sim um judeu ouvir a palavra e vir a crer, mas é uma coisa meio complicada no dia de hoje, tá? Geralmente o judeu ele tem raiva do cristão. E a gente vai chegar nessa parte.
Porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, a reconciliação do mundo, qual será sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, está dizendo já aqui, né, nessa pergunta que Paulo está fazendo, uma pergunta retórica, ele está dizendo se a diminuição dos judeus é a salvação, né, para nós, quanto mais não vai ser a readmissão deles. Se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories, não te glories contra os ramos, e se contra eles, se contra eles te glorieis, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, então, os ramos foram quebrados, para que tu fostes enxertado. Está bem, pela sua incredulidade. Então temos que entender novamente, o Senhor veio para os seus, mas os seus não acreditaram nele, não quiseram receber. Foram quebrados, e tu, pela tua fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Então aqui ele está falando que a gente está em pé pela nossa fé. Sabemos que a palavra de Deus fala claramente que a fé não vem de nós, é dom de Deus, em Efésios 2, no versículo 8. Sabemos que a palavra de Deus em João 6 fala que a única maneira de ir a Cristo é se o Pai nos levar a Ele. Ou seja, se estamos crendo é porque recebemos de fora e de Deus, que Ele mexeu em nós, Ele fez com que gerasse vida em nós, nos concedeu o dom da fé para nós depositarmos essa fé em seu Filho Jesus Cristo. Não me perdi onde estava. Tá. Dirá então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela tua incredulidade foram quebrados. Então os ramos foram quebrados pela incredulidade. E tu, pela tua fé, está firme. Como eu já falei, a fé não veio de nós. Então a fé que nós recebemos não é nossa. Então se nós estamos de fé, não é pelo... não, eu tenho fé. Não é. Eu recebi fé. É o que Paulo tem pregado. Não te ensoberbeça. Não te ensoberbeça, mas teme. Ou seja, aqui ele está falando de um testemunho, porque realmente a cristandade hoje está se ensoberbecendo e vai ser quebrada a qualquer momento. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti, e realmente não vai poupar. A gente viu ontem, ele vai quebrar novamente esses ramos, desses zambujeiros, para poder tornar a enxertar os ramos naturais da própria oliveira. Considerando, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, a bondade de Deus, se permaneceis nessa bondade,
do contrário, também tu será cortado. E novamente vai ser cortado no mesmo momento. Esse corte é no mesmo momento que Laodiceia é vomitada, que a gente vai encontrar lá em Apocalipse 3, que é a última carta, que essa carta vive na mesma época de Juízes, que a gente tem que aplicar a palavra de Deus. O Antigo Testamento, ele serve para a igreja, mas com aplicação a gente vai entender que o livro de Juízes, os homens ali viviam como eles bem achavam. É uma época que eles não tinham reis e cada um andava segundo aos seus próprios olhos, que parecia bem aos seus olhos. E nada mais é do que isso, do que o homem olhando para si mesmo e falar, não, desse jeito que eu estou servindo a Deus, está super bem, está de bom tamanho, está perfeito. E não é verdade. Não estão se atentando para a palavra de Deus, assim como o penúltimo testemunho da igreja, né, que é de Filadélfia, ela está aguardando a palavra, ela tem pouca força, porém ela tem aguardado a palavra da perseverança, o qual a gente vai ver isso também o Senhor falando em João 17, que ele tem nos dado essa palavra e devemos andar nessa palavra, que essa palavra que nos guarda, que nos encaminha. Pois se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, esses que são ramos naturais. Então aqui está deixando bem claro que eles vão voltar a ser enxertados. 25. Porque não quero que ignoreis este mistério. Nós vemos que as cartas de Paulo têm muitos mistérios que ele traz. Esses mistérios estavam ocultos em Deus. Não é algo, olha, misterioso, não, é algo que estava oculto, que estava escondido em Deus, que Deus capacitou, que deu a Paulo por meio de Jesus Cristo. Quando o Cristo converteu a Paulo, quando apareceu o caminho de Damasco, não sei se foi ali que ele subiu ao terceiro céu, não sei o que foi, mas a gente sabe que a palavra de Deus diz que ele foi ao terceiro céu, e ele fala como não fosse ele conhece um homem, não sei se na carne, não sei, e ele fala que subiu ao terceiro céu. A gente vê isso em 2 Coríntios, que ele falando sobre essas coisas, e são preciosas quando a gente entende que Paulo recebeu essas revelações, como a gente vê em Gálatas 1, ele falando que recebeu tudo o evangelho também por revelação. Então é muito prazeroso quando a gente pode entender que ele é o nosso apóstolo, o apóstolo da circuncisão, como ele fala aqui, né? Porque ele estava falando com autoridade com os irmãos, estava ajudando eles. Por quê? Porque ele é o nosso apóstolo, o apóstolo dele e muitos rejeitam, como também os coríntios estavam rejeitando, muitos irmãos lá em Corinto rejeitavam, como muitos irmãos em Gálatas e em outras assembleias. O ministério de Paulo foi um dos mais perseguidos e até hoje é perseguido, porquanto o homem não quer concordar com as coisas que estão escritas na palavra de Deus, não quer, sabe, falar, poxa, realmente, se Paulo escreveu, não foi Paulo que escreveu, foi o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, nós temos que entender que lá em Atos 9, o próprio Senhor Jesus deixa bem claro, quando Ananias fala assim, Senhor, esse Paulo, eu tenho ouvido muito falar desse, tem poder para prender quem quer, que invoque seu nome. E fala, esse Paulo, esse Saulo, né, que era Saulo, esse Saulo é para mim um vaso escolhido por mim para padecer por esse evangelho. Ou seja, se o Senhor está dando esse testemunho de que Paulo é um vaso escolhido, quem sou eu para poder pegar e falar, não levo muita fé em Paulo não, hein? Será que Paulo escreveu certo mesmo? Sei não, acho que esse Paulo tá meio desviado, acho que ele escreveu o que ele achava, eu acho que ele está contrariando o Senhor Jesus. De maneira nenhuma, de modo nenhum. A gente tem que entender que o Senhor
botou um selo em Paulo, um selo de aprovação. A gente tem que entender que Paulo, ele tinha um espinho na carne, ao qual que era para ele não se engrandecer, não se gloriar. A gente vê, todavia, que ele mesmo conta isso, ele conta essas coisas nas suas passagens. A gente sabe que Paulo foi preso várias vezes, sabemos que Paulo foi açoitado, sabemos que Paulo foi apedrejado, e não dá... Entendemos que ele estava combatendo contra os falsos apóstolos. Entende isso? A gente pode até dar uma olhada depois, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente pode dar uma olhada depois. Porque não quero, irmãos, que ignorei este mistério, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Então, assim todo o Israel será salvo. Ou seja, o Senhor, ele, quando quebrar esses zambujeiros, ele vai voltar a tratar com o seu povo, com Israel. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, quando o Senhor tirar os seus pecados, quanto ao Evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós. Ou seja, os judeus se acham o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Então, eles ficaram assim, em ver que, não, eles também não, gentis, não, como assim? Eles ficavam agoniados, os gentis samaritanos, e todavia, isso tudo para incitar o quê? A emulação a eles. Mas o Senhor vai voltar a tratar com eles logo após o arrebatamento da igreja, como a gente viu. Porque agora convém, olha, vamos ler de novo lá o 25. Porque não quero, irmãos, que ignorei este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que o quê? A plenitude dos gentis haja entrado. Então, entrado o quê? Nessa esfera do cristianismo, após o Senhor conceder o arrebatamento. Então, aqui no 26, né, que o Senhor virá de Sião e virá de Sião o libertador. Nós sabemos que o libertador é o Senhor Jesus, e desviará de Jacó as suas impiedades. Sabemos que Jacó é Israel, então ele desviará de Israel as suas impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então a gente sabe que esse eu é o Senhor Jesus. Quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto a eles são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis, ou seja, são irretratáveis, são irrepreensíveis, são sem arrependimento, ou seja, é algo irrevogável. Não tem como revogar essa lei e falar, não, mas agora Deus revogou. Não tem revogação. Deus não pode voltar atrás da sua própria palavra. Pois assim como vós outrora fora desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia. Sabemos que misericórdia é graça. Pela desobediência deles. Ou seja, o Senhor veio para os seus
e pela desobediência dos seus, nós recebemos a entrada a essa graça. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Ou seja, assim também estes agora foram desobedientes. Então, eles foram desobedientes porque o Senhor permitiu que eles fossem desobedientes, e todo o tempo a palavra de Deus já estava pré-anunciada. Como a gente vai ver, a gente pode abrir várias passagens que vão falar que o Deus deu um espírito entorpecido para eles não poderem ver, sabe? A palavra de Deus. Leiam Romanos 9, leiam Romanos 10 e leiam novamente Romanos 8, que a gente vai conseguir, vocês vão conseguir compreender que tudo isso já estava determinado lá atrás, lá no Antigo Testamento, que todas essas promessas, que eles estariam passando por essas coisas por causa da dureza do seu coração. Mas do mesmo jeito que eles têm o coração duro, nós também temos. Nós somente estamos sendo abençoados por Deus pela essa graça. E vamos ver aqui, ó. Assim também, estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus irá usar de misericórdia para com todos. Do mesmo jeito que ele está usando de misericórdia para com os gentios nessa dispensação da graça, e novamente na dispensação que ele volta a tratar com os judeus, ele vai usar também de graça para poder salvar eles, obviamente, mas todo o tempo ele vai cortar o testemunho da igreja, ele vai ser quebrado, os ramos de zamujeiros. Quando a gente dá uma olhada aqui nos primeiros versículos, a gente vê que Paulo, ele está, assim, o coração dele está contristado devido aos irmãos deles. No versículo 4, mas que lhe diz vamos começar do versículo 1 para a gente poder entender um pouco melhor. Perguntou, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo. Então, lá atrás, como eu estava falando antes, Elias já escreveu tudo isso. Então, já é algo pré-anunciado. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Isso é o que Isaías estava pensando. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, o Senhor tem reservado o seu povo, o Senhor guarda, o Senhor sabe aqueles que são seus. Então, todo o tempo nós devemos fazer a nossa parte, servir, guiar, estar junto do Senhor. E todavia isso é seguir no Senhor, sabendo que a nossa vida não é nossa, é a aceitação da palavra de Deus na vida do cristão. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então a gente vê aqui no versículo 6, mas
se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então nós temos que entender que essa eleição da graça está funcionando tanto em Israel, para se alguém crê e for salvo agora, é a igreja, e se depois, quando o Senhor tirar a sua igreja aqui da terra, ele poupar essa pessoa para ele poder vir a reconhecer o seu erro, também isso é graça operando, porque a gente tem que entender que todo momento, a gente leu lá no último versículo antes de entrar o hino da vitória, né, o cântico da vitória, falando sobre isso, que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Não é que Deus colocou o pecado em todos, é porque, como está escrito em Romanos 3, não há quem busque a Deus, nenhum só, não há quem faça o bem. Então, é o que nós entendemos também quando chegamos lá em Cintura ao Cornélio, que ele Deus ouvia, Deus aceitou as suas esmolas. Ai, não, toquei errado. Atos 10. Aqui, a gente vai ver que o Senhor aceitava as esmolas, que ouvia as orações dele. Então, os pedidos dele chegavam até o Senhor. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínua oração a Deus. Ou seja, havia vida nesse homem, porque ninguém pode orar a Deus, ninguém pode fazer se não receber vida. Então ele tinha vida, ele sabia que era pecador, ele fazia obras de caridade, de piedade todo o tempo, mas ele não tinha a salvação, a vida eterna. Ele não era membro da igreja. Então, todo o tempo, membro da igreja, que ninguém é membro da igreja. Ele não era membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e ele dizia: Cornélio, este fitando nele olhos e atemorizado, perguntou-lhe: quem és, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E até aqui. Então a gente vê que o anjo em nenhum momento pregou o evangelho a ele e mandou ele mandar homens a Jope atrás de Pedro. Então Pedro vai vir aqui, vai pregar o evangelho para eles e todo mundo vai crer. E é muito interessante que ele se ajoelha aos pés de Pedro quando Pedro chega, e Pedro pega e manda ele levantar, e muita gente se ajoelha aos pés falando que Pedro era o primeiro papa, e a gente vê nitidamente isso, né? Então é muito importante, leia esse capítulo todo, e aí é a hora que a gente tem que chegar aqui. Eu vou dar até uma adiantada aqui, pra gente não ficar também um vídeo grande demais. Aqui em Atos 11, a gente vai encontrar Pedro tendo que dar satisfação aos judeus. Por quê? Os outros apóstolos, porque eles não entendiam ainda que era dado também que os gentis
tivessem acesso a essa graça. Atos é um livro de transição, é um livro saindo que traz o judaísmo para o cristianismo e o gentil do mundanismo para o cristianismo. É um livro de transição. Então a gente vê aqui que os apóstolos mesmos não sabiam que era dado. Aqui já tinha entrado, já estava sendo introduzido os samaritanos. Entendam que os samaritanos, eles têm sangue judeus. Mesmo eles são um povo que se misturaram com os judeus. E isso é um assunto para outra hora. Mas é bem interessante isso. Mas eles tinham até uma raiva até maior dos samaritanos do que dos gentis, porque eles praticavam um judaísmo, sabe, totalmente errado, fake, e aí por aí vai. E aí Pedro, ele tem que dar satisfação. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentis haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. Disseram: entrastes em casa de homem incircunciso e comestes com eles? Pedro, porém, começando a fazer-lhes uma exposição por onde dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, e aí ele vai começar a decorrer. Leiam, depois, para não ficar muito grande. E, todavia, a gente vê que eles não entendiam ainda que já era dado para eles poderem fazer os gentis ter entrada no cristianismo. E é muito interessante isso. Ou seja, a gente vê lá em Atos 2, que ali só tinha judeus. Algumas versões, erroneamente eu falo na tradução, como a tradução não está correta, vamos falar que tinha tanto judeus como prosélitos e gentis de todas as nações. Está errado. Lá o correto é que eram judeus de todas as nações. Entendam que judeu não quer dizer que uma pessoa, para ser judeu, ela tem que nascer em Jerusalém, em Israel. Não. Ela apenas precisa ter um pai, uma mãe, não sei como é que funciona o parentesco, mas ela tem que ser filho. Então, a gente consegue ver plenamente a palavra de Deus nos explicando, falando, mostrando bem claramente isso. Pelo contexto da palavra, a gente consegue entender. E aí Pedro vai e dá o testemunho, né? Tinham descido com ele irmãos, 6 irmãos que tinham descido com ele, que eram da circuncisão, cristãos, que a gente consegue ver. Leiam. Mas o mais importante que eu quero colocar, o foco, para mim não perder também o nosso foco aqui e ficar muito grande esse vídeo, a gente vai aqui em João 6, que a gente vai encontrar aqui, a gente vê que o Senhor Jesus, ele fez aquele monte de milagres, de curar enfermos. Ele agora tinha acabado de fazer milagres de multiplicação de pães e peixes. E, todavia, os judeus ali, que eles estavam procurando ele, voltam a procurar ele, atravessam de um lado para o outro, e aí acham ele. E chegam. E quando acham ele, chegam. E achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Então eles estavam procurando quem? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então eles queriam novamente se saciar. Então eles estavam procurando Jesus? Estavam indo até ele? Estavam, mas não estavam realmente
procurando eles. E assim também hoje em dia, no testemunho da cristandade. Tem muitos que estão indo até Jesus? Tem muitos que estão procurando Jesus? Tem. Mas procurando ele como o quê? Como alguém que possa fazer algum favor material. Rapidinho. Então, não como alguém que possa fazer um material, algo provisório, e que o homem quer isso, é satisfazer a sua própria carne. Infelizmente, estamos nesse espírito que é o nosso testemunho atualmente, que é o último testemunho, graças a Deus, ele está pronto a vir nos buscar a qualquer momento, que é o testemunho de Laodiceia, que é visando somente o nosso conforto, o nosso lado. Ou seja, eu sou cristão, agora eu tenho o direito de ter uma boa casa, de ter um bom carro. Eu não posso passar provação, tribulação, e isso contradiz a palavra de Deus. E que nós temos que entender isso, que em Tiago fala que é grande gozo passarmos por várias provações, ou seja, grande alegria. Em Romanos, Paulo fala, em Romanos 5, que que justificado pela fé temos paz com Deus, mas não somente nisso, temos paz também nas tribulações, nas perseguições. A gente vai ver Pedro falando também na carta dele, em 1 Pedro, a partir do versículo 3, ele começa falar que da nossa salvação inacessível, que não se pode murchar, ou seja, dando a certeza que um salvo é salvo para sempre. E aonde ele, quando entra no versículo 6, ele começa a trazer que importa que sejamos contristados com várias provações, sabendo que a prova da nossa fé é mais preciosa que o ouro que é provado pelo fogo. Ou seja, o Senhor quer que a nossa carne, a tribulação é algo para arrancar a nossa carne, para a gente ficar por terra mesmo, para toda a glória, toda a honra e toda a glória seja somente do Senhor, somente dele. Vamos dar continuidade aqui, que senão vai ficar imenso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e o qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Então nós vemos que Jesus Cristo está oferecendo a eles o pão, né, da vida e tal, e eles vão falar assim, que eles querem, perguntam-lhe que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus. Entenda que está no plural aqui, as obras. Jesus vai respondendo no singular. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quem é que Deus enviou? O próprio que está falando com ele, né? O Senhor Jesus. Perguntaram então, que sinal, pois, faz tu? Sabe, eles tinham acabado de comer no dia anterior o milagre dos pães e peixes. Eles tinham visto o Senhor Jesus curar muitas pessoas e estavam pedindo, sabe, sinais para ver alguma coisa nova. E a gente vê o quê? A incredulidade deles. Por isso o Senhor veio para os seus. Mas os seus não acreditaram, né? Não creram que pelos sinais que ele era o Cristo, que estava escrito no Antigo Testamento, que o Cristo faria esses milagres. Estava escrito que ele faria todas essas coisas. E milagres que demonstram que ele é Deus. Então, eles não estavam olhando para os milagres e falavam assim, poxa, esse homem verdadeiramente é o Messias. Verdadeiramente, realmente, ele é o Filho de Deus. Mas não. Perguntaram-lhe, então, que sinal, pois, faz tu para que o vejamos e creiamos que operas tu? E certamente, se ele tivesse feito outro sinal, eles também não teriam crido. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, do céu deu-lhes pão
a comer. E respondeu Jesus: em verdade vos digo. Lembra que se verdade vos digo é uma afirmação. Eu falo, com certeza vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão, que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Então, ele está falando dele. Aí, então, eles perguntam, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles querem esse pão? A princípio, a gente vai falar, poxa, eles querem. Então, a gente vamos ver. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão. Então, ele está falando que era ele. Entendeu? O Senhor Jesus está falando que era ele. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. E aí é a hora que entra a rejeição dele, a rejeição deles. Mas como já vos disse, vós me tendes vistos, e contudo não credeis. Então, hoje em dia, tem muita gente também fazendo o mesmo desses judeus, indo até Cristo, mas não porque entendem que ele é a vida eterna, não porque entendem que ele é comida e verdadeiramente ele é bebida. Ou seja, a palavra que ele nos diz, que ele nos traz, essa Bíblia que está escrita, as suas palavras, são essas palavras que nos dão vida, como está escrito em Romanos 10. O ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós entendemos que se nós temos fé, foi Deus que nos deu vida para podermos ouvir a palavra de Deus. Porque para ouvir a palavra de Deus, precisamos receber vida para ouvir, de compreender, de entender. E esse é o novo nascimento. Quando alguém consegue ouvir a palavra de Deus e compreender, e aí ela pode ir até o Senhor Jesus com a fé, já que ela vai ter recebida, e depositar nele, jogar aquela âncora nele, porque Jesus Cristo, ele é a rocha que está dentro do mar. A gente, quando lança uma âncora de um barco, a gente não olha, a gente não consegue ver onde a âncora bateu. É por fé. Então a gente tem fé que a âncora vai ser presa nele, nessa rocha. Então a gente vê em Romanos 9 que ele é pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que não creem, mas para o que crê, ele é a fundação da igreja, ele é a base. Todo aquele que está edificado sobre esse fundamento tem a salvação. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é uma certeza absoluta, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, ele veio fazer a vontade. E qual é a vontade do Pai? E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aquele que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Aí você vai me falar que o Senhor Jesus vai chegar para o Pai e falar assim: Pai, não consegui segurar, não perdi. Jamais. Temos que entender isso. A gente vai ver em João 10, mais rapidinho para a gente poder terminar isso aqui. Vou até dar uma adiantada. Então, começando aqui. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Eles estavam murmurando entre eles. Pergunta, não é como assim? Se não é Jesus que conhecemos as irmãs, a mãe, os espíritos estão entre nós. Então estão murmurando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir ao Senhor se o Pai não der. A gente sabe que a única maneira, então a gente vê que o centurião Cornélio, ele tinha a vida,
Então, ele já tinha recebido a vida, não tinha a salvação ainda, porque a salvação, a vida eterna é Cristo. É quando alguém crê que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. Então, é isso que ele está falando. Não que está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Como nós somos ensinados por Deus? Deus nos injeta a vida, Deus, pela sua palavra, nos encaminha até Cristo. Então, é isso que temos que entender. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade, novamente, em verdade, a gente sabe que é uma afirmação. Então, ele fala assim, é certo, eu afirmo, eu digo isso aqui, aquele que crê tem a vida eterna. Então, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Novamente, eu sou o pão da vida. Eu quem? O Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Isso nós temos que internalizar em nós mesmos. Nós temos a salvação porque ele nos deu a vida. Não é por alguma coisa que façamos, não é por alguma coisa que meditamos, que se esforçamos. A única coisa que temos que batalhar, que perseverar é realmente em ter internalizar essa pregação do evangelho, em saber que não, eu não devo nada a Deus, porque Cristo já pagou todas as minhas dívidas. Ele morreu em todos os meus pecados. Lembra que sem derramamento de sangue é impossível. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, os nossos pecados foram remidos, foram limpos pelo sangue do Senhor Jesus. E se a gente fala assim, não, ele pagou até minha conversão, e aí daí para frente minha conta se considera já no lago de fogo, porque quem vai morrer por você? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que Cristo morreu uma vez só, já não pode morrer mais. E nós sabemos que a palavra não entra em contradição. Então aceite que ou você está condenado eternamente, se foi só até a tua conversão que Cristo morreu pelos teus pecados, ou você vai ter que falar, realmente, Cristo morreu por todos os meus pecados, da minha linha temporal toda, desde quando eu nasci até o dia da minha morte. Quando eu vou morrer, só Deus sabe. Então, eu sei que Ele pagou tudo. No versículo 65, só para a gente aproveitar o contexto. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Então, vai ter muita gente indo até Jesus Cristo, mas não foi o Pai que concedeu. Ela está indo pela sua vontade, querendo obter algo para ela. Assim como Judas estava junto com o Senhor Jesus, mas não cria nele, não cria que ele era o Cristo, não cria que ele era Deus. Ele queria se beneficiar, se satisfazer a sua carne. E o arrependimento dele foi em ter perdido a bolsa de dinheiro gigantesca que ele tinha, que era o Senhor Jesus. A partir daquele momento que ele viu que a besteira que ele fez, não é arrependimento, oh meu Deus do céu, eu entreguei o Cristo, o Filho de Deus, não. Ele ficou em desespero, poxa, eu entreguei a minha bolsa de dinheiro, eu troquei minha bolsa de dinheiro por 30 moedas, nossa, e realmente ele entregou o Filho de Deus, mas ele não cria. Então ele é o filho da perdição. Por isso o Senhor Jesus fala, Pai, todos os que o Senhor tem me dado, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. E aqui também, aplicando para a igreja,
também só vai se perder o filho da perdição, que são aqueles que nunca creram, que somente professavam, somente da boca para fora. Um cristão verdadeiro não perde a salvação, impossível isso. Ele sofre correção, ele perde sua vida por estar andando errado, como a palavra de Deus fala em Hebreus 12, fala sobre isso, sobre correção. Em 1 Corinto 11 fala sobre isso, fala que tinham muitos fracos, enfermos e muitos que já dormiam. A gente sabe que dormir é um termo usado por um cristão que perdeu a vida, que morreu, ou seja, por estar andando errado. Não perdi mesmo o foco aqui. Não sai de João, mas já era João mesmo. João 17. Aqui nós vamos ver o Senhor, ele orando, né, pelos seus discípulos, né? Então, ele dando as instruções que eram necessárias, tal, ele vem trazendo lá do versículo, lá do 13, entra adentro, 13, 14, 15, 16, 17, falando as mesmas coisas, trazendo as instruções, e a gente consegue perceber. Mas é muito interessante esse aqui, vamos começar do 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, e eram teus, e tu mos destes, e guardaram a tua palavra. Então, o princípio é esse, é guardar a palavra do Senhor. Um cristão, ele deve guardar a palavra do Senhor, não andar nos seus desejos. Agora, sabem que tudo quanto me destes provém de ti, porque eu lhes dei a palavra que tu me destes. Então a gente tem que entender que o Senhor Jesus deu-nos a palavra que nos deste. Aí você vai falar assim, não, mas aí ele está falando dos discípulos, aí está falando dos apóstolos, não é de nós não. Pera aí que a gente vai ver isso. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. E eu rogo por eles agora, pelo mundo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Por todas as coisas, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me destes, e os conservei, e nenhum deles perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, nesse versículo 12, a gente pode ver claramente que o Senhor Jesus não vai perder nenhum, a não ser aqueles que já estão perdidos, que são o filho da perdição, aqueles que não querem crer. E isso que nós temos que entender, que uma apostasia, alguém que uma porca lavada, ela sempre vai ser porca. Por mais lavada que ela esteja, a porca pode estar limpinha, mas é porca. E uma ovelha, por mais que ela esteja cheia de lama, ela vai sempre ser uma ovelha. Por mais que ela esteja imunda, e o pai tem que tirar ela aqui da terra por estar dando um mau testemunho, por ela estar andando
como um porco, não é porque ela anda como um porco que ela vai ser porco. Então a gente tem que entender que a porca lavada que volta ao despojadeiro, ou o cão que volta ao o seu vômito, a gente tem que entender que nada mais é do que sempre foi porca, independente de estar limpa, e sempre foi cão. Então a gente tem que entender que essas coisas só quem muda é Deus. Se a pessoa realmente creu, ela deixa de ser porco e passa a ser ovelha, independente se ela está suja ou limpa. Uma coisa é salvação, a outra coisa é discipulado. A gente vai até voltar lá no onde a gente começou, né? Lá em Mateus 10, para a gente poder ver isso, essa questão, para a gente. Eu não sei se vai ficar muito grande esse vídeo. Versículo 13. Mas agora, vamos dar uma adiantada boa aqui para a gente poder terminar, ir lá para Mateus para não ficar muito grande. E agora, no versículo 20. E agora, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, o Senhor estava rogando também por nós. Ele está falando, rogando pelos apóstolos, mas fala também, e agora não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, esse momento mostra claramente que o Senhor sabia que nós íamos crer nele. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Então, a gente leia Romanos 11, que você vai entender que, como estava escrito, né, onde eles não eram chamados povo de Deus, serão chamados filhos de Deus. É esplêndido quando a gente consegue entender, internalizar as coisas de Deus, saber que tudo está escrito, tem que se cumprir. Então, vamos aceitar o Senhor, a nossa aceitação de aceitar que somos filhos e temos que andar como filhos. E se não andarmos como filhos, podemos ser cortados do nosso testemunho aqui nessa terra. Podemos ser corrigidos, ser castigados, porque Deus açoita, corrige a todo o que recebe por filho. Vamos lá em Mateus 10. Que aí a gente tem que entender que aqui em Mateus está falando sobre discipulado. Leiam esse novamente, né? Ele está falando para não ir em casa de gentios. Ele tá falando sobre. Ele está falando sobre esse capítulo é sobre discipulado, sobre poder estar seguindo o Senhor. Eu não sei onde é. Aqui, 34. E a gente vai ver aqui, ó, onde ele está falando sobre essa questão do discipulado. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os irmãos do homem serão os da sua própria, os inimigos, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E é muito comum numa casa onde tem alguém que está andando espiritualmente e alguém que está andando carnalmente, vai haver dissensão nessa casa, porque a carne milita contra o espírito, um se opõe contra o outro, para que não façais o que não quereis. Não só a nossa carne milita contra o espírito, a gente tem a nossa batalha interna, que da gente não fazer as coisas que a nossa carne quer fazer, da gente se inclinar para o lado do espírito, como o Senhor pede lá em Romanos. Leia Romanos 7, Romanos 8, para poder entender melhor sobre isso. Então, essa inclinação da nossa carne. Então, mas numa casa onde tem, pior ainda se a pessoa for mundana, mas muitas vezes até pessoas sendo cristãos mesmo, mas são cristãos carnais, vai haver
problemas nessa casa por estar um caminhando para o lado do espírito e o outro caminhando na carne. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aqui ele está falando de alguém que, não, mas poxa, eu vou deixar, tá preferindo o pai ou a mãe do que o Senhor. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E assim também a gente encontra pessoas que amam mais o trabalho, amam e ficam naquela, não, mas se eu não fizer isso, é quem vai me sustentar? E o Senhor fala para a gente não se preocupar com isso. Ele fala que Deus sabe as coisas que nós precisamos e todo tempo para a gente nos atentar com as coisas do alto, de cima, de Deus, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Não estou falando que a gente não precisa trabalhar, pelo contrário, Paulo fala, se alguém não quer trabalhar, também não coma. A gente deve, mas todo momento, colocar as coisas do Senhor como prioridades. E é isso que está falando sobre discipulado. E quem não tomar a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Aqui ele está falando de carregar a cruz, que é um fardo, não, de se considerar morto. Ou seja, as coisas que eu quero fazer, eu vou seguir o que o Senhor está pedindo. É isso que é se considerar morto, é trazer o que o Senhor quer que um cristão realmente é discipulado. A gente tem que entender que a nossa vida já não é mais nossa. Uma vez que cremos no Senhor Jesus, é um caminho sem volta. A nossa vida é dele. Um barco, se você bota um barco na linha férrea, ele não está livre. Se você bota um trem na água, ele não está livre. Um trem só é livre aonde? Na linha férrea. Um barco só é livre aonde? No mar, no oceano, no rio. Mas, todavia, ele precisa de estar no seu meio. E aonde o cristão ele vai ser livre? Em Cristo. Só em Cristo há liberdade para o cristão. O mundano ele vai achar a liberdade dele aonde? No mundo. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem procurar ganhar a sua vida aqui, está perdendo. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, por amor ao Senhor, se perdemos a vida aqui, nós vamos achar ela, porque nós vamos viver para o Senhor. Vamos dar uma olhada para a gente encerrar. 2 Coríntios 5, né? Versículo 14, versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Só um minuto. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. E isso é muito interessante, porque se enlouquecemos, é para Deus. Ou seja, um cristão é louco, a vida do cristão é loucura. Ele fala, a minha vida que se dane, a minha vida é do Senhor. E quando mantemos o juízo, é para poder trazer à mente daqueles irmãos que a gente deve viver o que? Para o Senhor. Fala, irmão, se você tem trabalho, você tem filho, tem família, faça como que para o Senhor. Isso é a nossa parte racional, a nossa parte de explicação, de mostrar que a gente está mantendo o juízo por amor dos nossos irmãos. Então, todavia, é muito interessante essas coisas, porque se enlouquecemos, é para o Senhor, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Então, o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Imagina, Cristo, ele não precisava morrer por mim, mas ele morreu. E agora,
Não, Senhor, eu quero viver por ti. Imagina, eu tinha uma dívida impagável, uma dívida que passava da casa dos bi. E aí o Senhor falou assim: tá pago, Daniel. Hã? Tá pago. Eu falei assim: ó, o que eu posso fazer pra você? Nada não, Daniel, tá pago. Senhor, eu quero fazer uma coisa. Daniel, tá tranquilo, tá pago. Esse constrange de a gente ver algum vizinho vem e paga alguma dívida, sei lá, de alguma coisa, e a gente, poxa, vou obrigado. Daqui a pouco vê aquele vizinho passando com uma sacola, com sacola de compra pesada, a gente fala: não, te ajudar, não precisa não, tá pertinho de casa, não, te ajudo. É isso, que é ficar constrangido toda vez que você vê, não, aquela pessoa me ajudou tanto, como eu não vou retribuir? Então, o que o Senhor pede é que nós vivamos para Ele. Então, é esse amor que nos constrange. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Então, Ele morreu por todos. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, Deus entregou o seu Filho por todos. Mas nem todos vão receber essa salvação porque não querem receber, porque não receberam o amor da verdade, como a gente vê lá em 2 Tessalonicenses 2, e esses não querem receber. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós já não vivemos mais para nós. A vida do cristão, o cristão que quer viver a sua vida, perdê-la-á. E o cristão que perder aqui a sua vida por amor do Senhor, achá-la-á. Então, é essa a palavra. A gente tem que entender que das discrepâncias, da diferença, a igreja antes não existia. O Senhor, a gente viu que o Senhor fala para ele não ir aos gentios. A gente depois vê que eles estavam indo já até os gentios, que até o próprio Senhor vai até os gentios, que ele roga por nós. Então, essas são as coisas que temos que entender da palavra de Deus para poder nos situar e poder nos achar. Quando nós lemos o Antigo Testamento, eu digo o Antigo Testamento até os Evangelhos, porque os Evangelhos foram escritos quando o Senhor ainda estava vivo, ele ainda não tinha sido crucificado, ele ainda não tinha sido ressuscitado, ele não tinha sido ainda glorificado. Ou seja, as portas da igreja estavam fechadas, a igreja não tinha sido fundada, ele não tinha enviado o Consolador, que é o Espírito da Verdade, que nos guia em toda a verdade. Ele não tinha enviado o Espírito Santo, que é da parte do Pai, ao qual ele enviou em 2 de Atos. Ou seja, só assim nós vamos entender que a igreja só começa em 2 de Atos. E isso é uma coisa, sabe, crucial. Quando entendemos que lermos as palavras do Antigo Testamento, dos Evangelhos, a gente vai entender que a salvação é por graça, a gente vai ter um bom encaminhamento, mas vai entender que o Senhor Jesus ainda estava tratando com os seus. Entenda isso. Então, a gente tem que entender isso. Judaísmo de Atos para trás, cristianismo de Atos para frente. Entende? Coloca isso. Atos para trás é judaísmo. Atos para frente, cristianismo. E o próprio livro de Atos é um livro de transição, seja do judeu para o cristianismo, ou seja do gentil, que é do mudanismo, para o cristianismo. E isso é uma coisa bem importante que temos que entender, tá bom? Ficou grandinho novamente o vídeo, mas é pro bem, sabe? Quem quer realmente ouvir, entender, vai continuar vendo, vai continuar assistindo, porque eu sei que se eu estou fazendo uma palavra aqui, o Senhor deve estar preparando, deve não, o Senhor está preparando alguém para poder estar recebendo. Se uma pessoa só receber a palavra, entender, compreender, está de excelente grado. E até também se não crer, não, o Senhor também sabe todas as coisas. O Senhor sabe o motivo para cada coisa. Fiquem com Deus e amém.